Você está pensando nas fachadas na hora de projetar? Eu separei aqui 6 diretrizes para te ajudarem a te guiar quando tu pensa no projeto das fachadas. Nesse vídeo eu trouxe umas sugestões para os projetos de fachadas que vocês podem desenvolver. É como se fossem diretrizes para os projetos que vocês vão desenvolver. Então, a primeira é seguir as linhas da edificação e do entorno imediato onde vocês estão se inserindo. Uma linha da edificação pode criar uma continuidade entre as fachadas do edifício e também pode dar mais definição e como se fosse uma moldura ou uma fachada para a rua inteira. Isso pode criar um aprimoramento da paisagem urbana, desse domínio público, a maneira como as pessoas entendem o espaço da rua, e pode auxiliar muito na integração desse novo edifício que vocês têm no ambiente que já está construído, já existente. Então, por exemplo, onde os edifícios são recuados, se tenham certeza de que os espaços exteriores que vão ser resultantes vão ser utilizados e podem ser atraentes para as pessoas. Senão não tem muito sentido vocês recuarem uma edificação ou algum espaço dessa edificação. Então, em especial, né, dentro dessa característica da continuidade da fachada, um dos elementos que a gente pode trabalhar é justamente trabalhar com a demarcação dos acessos do edifício, né? Então as pessoas percebem o elemento recuado como elemento de circulação horizontal e vertical da edificação. E a parte onde é mais utilizável no corpo, né, da edificação, onde estão de fato os apartamentos ou inclusive os espaços de comércio, eles estão demarcados de uma outra maneira. Então o que é isso, né? São as características da edificação que aparecem na fachada. A gente trabalha de maneiras diferentes os espaços que são de uso comum e os espaços que são de uso privado na edificação. A segunda diretriz é trazer os projetos da fachada para uma boa composição, para ter escala, para ter proporção, para ter um ritmo agradáveis, além de vocês trabalharem com uma boa relação entre cheios e vazios. Então se certifiquem de que as fachadas contribuam para essa apreensão das pessoas para o domínio público que seja interessante e animado. De que maneira? Que vocês tenham portas e janelas frequentes, com poucas paredes em branco, que vocês não tentem criar esses elementos aí de muros, de painéis muito rígidos para o lado que fica voltado para a rua, que vocês trabalhem com projeções, com vazios, através do uso, por exemplo, de esquadrias salientes, de elementos como varandas ou alpendres. Isso pode criar, né, movimento para a fachada. Também pensar em usos internos animados. O que é isso? Que a gente consiga enxergar a partir do lado de fora ou se projetar também para fora, que a gente consiga criar essa animação da fachada. Também utilizar materiais e ressaltar elementos como detalhes que podem mostrar mais cuidado no projeto e na execução do projeto. Então, enfatizar isso na fachada através da utilização de materiais diferentes. E, por último, nessa sessão, considerar o tratamento da base e do corpo do edifício na composição geral da fachada de vocês. Então, trabalhar com essa diferenciação pode criar aí uma boa estratégia de projeto. Então, aqui a gente tem aí o tratamento, né, do corpo do edifício com uma materialidade, né, que é uma máscara externa que foi colocada, mas que a gente vê que não é uma máscara contínua. A gente tem aí a gente ressalta, né, alguns elementos como a demarcação dos locais que tem esquadrias, a gente consegue vedar elementos da fachada de infraestrutura, né, e a gente consegue criar aí uma fachada que tem inclusive um elemento que fica bastante harmonioso, que é a vegetação. Terceiro, utilizar recursos como proteção solar, prateleiras de luz e algumas esquadrias salientes são os elementos da proteção solar. Então, fornecer luz natural para os usuários do edifício pode criar uma fachada mais articulada, mais atraente. E se vocês trabalharem com varandas, né? Qual a ideia da varanda, da sacada? É dar
trazer a ideia de que as pessoas podem ter mais acesso ao sol, né, num espaço de transição entre o que é privado e fechado e o que é público, que está no meio externo. Então, algumas varandas estrudadas ou recuadas podem ser um método adicional de controle solar que pode dar, né, um bom sombreamento e alguma articulação entre o meio externo e o meio interno. Então, aqui a gente tem uma estratégia, né, de utilizar essas varandas projetadas, né, de várias maneiras. Então, tem 3 maneiras aqui de se trabalhar com esses elementos salientes na mesma fachada. Mas eles estão bem alinhados, eles têm ritmo, eles têm proporção e a gente consegue ter um bom entendimento do que essa fachada está promovendo. Também criar fachadas com riqueza, independente da escala. Pode ser um edifício bem pequeno, pode ser um edifício maior com um plano maior. Mas o que interessa aqui? Nessa citação aqui, a gente tem que o número e a composição dos elementos da fachada do edifício e as relações contrastantes entre eles, então não importa se eu estou enxergando o edifício de perto ou de longe, vão determinar a qualidade visual da minha fachada e o interesse das pessoas pelo meu edifício também. Então a grande arquitetura urbana, a arquitetura da cidade como um todo, exige que em todas as escalas, de uma gama diferente de distâncias de visualização do projeto, a superfície de um edifício pareça sempre rica em detalhes. Então isso é importante, gente, não importa se eu estou enxergando esse edifício bem de pertinho e eu estou vendo esses elementos de proteção em vidro, ou se eu estou enxergando bem de longe e aí eu vou enxergar um desenho que esse ritmo dos painéis está promovendo na fachada, eu vou ter uma riqueza muito grande de detalhes, não importa em que escala eu estou observando. Quinto elemento, as varandas e as sacadas nas fachadas devem ser integradas à fachada. O que é isso? A gente trabalhar com sacadas, com varandas, com esquadrias de canto, é uma maneira da gente utilizar a articulação das fachadas e melhorar aquela coisa da estratégia de vigilância dos olhos da rua, da segurança urbana. As varandas embutidas podem ser escolhidas também sempre que for possível para o projeto de vocês. Elas fornecem, inclusive, uma melhor privacidade, uma melhor proteção climática, uma maneira bem atraente de articular a questão arquitetônica, até mais do que as varandas em balanço ou sacadas em balanço também. Então é interessante que essas varandas mais fechadas podem ser adequadas em alguns locais, principalmente quando a gente tem ruído ou ventilação com uma velocidade muito grande, né? E elas têm que ser projetadas, então, para a gente ter as mesmas qualidades de uma varanda externa. Por exemplo, a maioria dos vidros tem que ser deslizante, para a gente permitir que esse espaço, né, interaja e possa ser ampliado, que tenha espaço suficiente para a gente ter uma mesa, cadeiras, ou seja, aquelas sacadas muito pequenas, né, elas também acabam não tendo um bom desempenho. O revestimento de piso tem que ser trabalhado com o mesmo piso que a gente coloca no meio externo, então tem que ser resistente às intempéries. E as varandas, as sacadas, têm que atuar como uma extensão direta da área de estar interna, né? Então, como se pudesse ser integrado. Aqui a gente tem algumas estratégias em 2 tipos aqui, né? Dessa possibilidade de uma varanda ou sacada integrada ao projeto, tá? Então não são salientes, são integradas e poderiam aí ser a extensão, por exemplo, desse local de estar das fachadas. Quinta diretriz, pensar em todas as fachadas. A gente está falando aqui principalmente nas fachadas principais, nas fachadas que estão viradas para a rua, mas muitas vezes a fachada posterior, por exemplo, ela é visível, principalmente quando o edifício é mais alto do que os edifícios do entorno, dos vizinhos também. Então, varandas na fachada posterior, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente tem que espaçar elas de forma adequada para evitar visuais entre os apartamentos, né? Para que eu não consiga, né, que eu consiga ter privacidade, né, suficiente. E também, quando a gente tem paredes em branco, que a gente tenha a inclusão de materiais diferentes, de padrões, de cores, de outros elementos de design, de projeto, que podem fornecer alguma variação visual também para as fachadas que não são a fachada principal, tá? Então aqui a gente tem aí um tratamento interessante, né, para fachadas que não são a fachada principal de um conjunto arquitetônico aí.
Outro elemento muito importante é a possibilidade de integração de elementos de infraestrutura na fachada. Os projetistas costumam esquecer desse aspecto e no fim acaba que numa fachada muitas vezes bem pensada a gente tem descidas de tubulações de drenagem, a gente acaba tendo grades, telas. Então pensar na integração desses elementos como parte dessa fachada. Os acessos de estacionamento, as telas, as venezianas que a gente precisa para ventilar alguns elementos de infraestrutura. Também, garantir que elas façam parte desse conjunto da forma geral do edifício e não fiquem salientes para um lado ou para o outro. Então, uma consideração especial tem que ser dada para o aspecto estético, principalmente nas áreas visíveis da cobertura e das demais fachadas que a gente tenha. Então, a gente trabalhar com elementos, no térreo, principalmente, que precisam ter acesso a essa parte da infraestrutura, e considerar que a gente tenha aí uma boa integração de todos esses elementos ao conjunto da edificação, para a gente não precisar ir trabalhar de forma diferente, com alguns aspectos que precisam ser integrados. Então, elementos de ventilação, de áreas de subsolo, locais de interação, dos acessos de estacionamentos no subterrâneo. Então, tudo isso precisa ser integrado à edificação como um todo. Então, eu espero que essas diretrizes aí de projetos de fachadas possam te ajudar a pensar melhor nos projetos que vocês vão desenvolver. Esse foi o 4º vídeo de uma série de vídeos sobre fachadas que a gente produziu. Eu espero que vocês consigam aí ter acesso a todos esses vídeos e quando forem pensar, então desenvolvam ótimos projetos de fachadas para as edificações de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se puderem se inscrever no canal, deixar um like e a gente se vê nos próximos vídeos.